Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de adultos. O pecado corrompeu a natureza humana. A música Natureza Humana, de Sérgio Lopes, ilustra bem a aula de hoje. Falar sobre a natureza humana, né, o que nos corrompe. Isso é uma questão que nós devemos sempre nos atentar, porque, na verdade, o maior inimigo do homem é o homem, né? O meu grande problema sou eu, né? Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Fique aqui comigo. Se você gosta da lição de hoje, você deixa seu like. Se você não gostar, você deixa seu dislike. É importante que você interaja aqui comigo, deixe aqui o seu comentário. O pecado, que é um elemento real, é ele que corrompe a natureza humana. É ele quem tira o homem do centro, né, da vontade de Deus. Introdução. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Aquilo que nós fazemos hoje reflete na nossa vida amanhã. Entretanto, dependendo das circunstâncias do que nós estamos fazendo hoje, pode não somente refletir no meu futuro, mas pode também refletir no futuro de outras pessoas, familiares, amigos, as pessoas da igreja, por exemplo. No caso de Adão, o pecado que ele cometeu fez com que toda a raça humana também fosse uma pecadora. Fez com que toda a raça humana desse agora legalidade ao pecado. Portanto, o que Adão cometeu lá no Éden, o que aconteceu? Foi estendida para todos os seres humanos. A consequência atingiu a todos nós. Então é importante notarmos, quando Deus nos dá uma ordem, Deus falou o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão desobedeceu uma ordem. Quando nós desobedecemos uma ordem dada por Deus, certamente haverá consequências. E Deus avisou: não coma desta árvore, porque certamente se comer morrerás. Entretanto, Adão parece não ter compreendido bem, né? Na verdade, o que Adão fez foi uma desobediência. Ele entendeu, Deus foi claro em sua ordem, mas Adão, infelizmente, se corrompeu, se deixou levar pelas palavras de sua esposa, né, no caso Eva, e deu no que deu. Então é importante também notarmos que nós devemos estar sempre atento para aquilo que Deus está dizendo, independente de que as pessoas que nós amamos falem outra coisa. Mais vale obedecer a Deus do que ao homem, mais vale obedecer a Deus do que aquelas pessoas que nós amamos, né? A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Não, o pecado não teve origem no Éden. O pecado teve origem em Satanás, que desde o princípio foi pecador, nunca houve verdade nele. Então, na verdade, aquela serpente era, na verdade, o querubim que foi expulso, agindo através daquela serpente. Quando observamos esse texto, algumas pessoas querem desacreditar sobre a questão de uma cobra ter falado. Nós vemos um caso, por exemplo, no caso de Números, fala sobre a questão de Balaão, né? Que a mula falou com Balaão. Deus abriu a boca da mula, né? Ou da jumenta, dependendo aí da tradução. É importante notarmos que muitas vezes as pessoas dizem que o pecado surgiu no Éden. E de uma forma até mais prática, mais fácil de falar, é até concebível, né? Até aceitável, né? E muitas vezes nós falamos mesmo. Mas a verdade é que nós devemos falar sempre é que o pecado não surgiu no Éden. O pecado surgiu em Satanás. Satanás é o autor do pecado. É ele quem peca e pecou, né?
fez uma rebelião contra Deus no céu e trouxe uma parte dos anjos consigo. Então o pecado surgiu com Satanás e não no Éden. No Éden foi só, né? Força de expressão. No Éden ele se manifestou, né? Se manifestou para o homem. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. E aqui cabe uma questão interessante sobre separação. O pecado é a morte, né? Então, o que deve ficar claro, o pecado, nessa questão do pecado, significa separação. Mas separação de quê? Separação do homem com Deus, da comunhão com Deus. É diferente de santo. Santo também significa separado, mas separado do pecado. Então é interessante que nós venhamos observar que isso foi a ruptura imediata da comunhão com o Criador. Por quê? Porque eles se envergonharam, observaram que estavam nus. Antes eles não percebiam. Por quê? Porque havia ali uma inocência. Não havia os olhos do pecado. Por isso eles poderiam ficar e estavam nus. Mas quando observaram, depois que comeram do fruto proibido e viram que verdadeiramente estavam nus, aí sim se envergonharam. Agora que estão envergonhados, fazem o quê? Fogem da presença de Deus. Não é que isso acontece nos dias atuais e sempre acontecerá. Quando estamos vivendo uma vida de pecado e esse pecado nos traz uma vergonha, qual é a tendência? A tendência é que nós venhamos nos esconder da presença do Senhor, porque estamos envergonhados. Então é isso que aconteceu, foi uma ruptura do homem com a sua comunhão com o Criador. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A consequência da queda no Éden. A consequência foi para todos, por isso que todos pecaram. A Bíblia aqui não menciona como isso é transferido da mãe para o filho, né? Não mostra, mas aqui atesta que verdadeiramente o que Adão fez no Éden, a sua desobediência, o grande pecado da desobediência, fez com que todos nós pecássemos, estivéssemos destituídos, estivemos fora da comunhão com o Senhor. Outra questão aqui a se observar é que a Bíblia menciona que pelo homem entrou o pecado no mundo. Por que eu vou falar isso para você? Porque muitas vezes as pessoas dizem e querem culpar Eva pelo erro. Eva pecou? Sim, ela pecou. Mas se Adão tivesse repreendido Eva, o que aconteceria? O pecado estaria em Eva e não em Adão. Mas como Adão consentiu no pecado de Eva, o que acontece? Quando Deus desce para estar no jardim com o casal, observe que Deus não chama por Eva, que pecou primeiro, chama por Adão. Por quê? Porque a responsabilidade de cuidar da terra e ali do lar, do modo geral, era de Adão. E muitas vezes o homem, no caso aqui o casado, um homem casado, parece não observar esse detalhe. Parece não observar que o pecado de sua esposa, ele não pode ser conivente. Ele precisa repreender quando a sua esposa pecar. Ele precisa olha, Deus não falou para fazer isso, mandou fazer aquilo e você está pecando. Ele precisa ter um posicionamento firme. O homem não pode de maneira nenhuma ficar de uma forma indiferente a isso. Da mesma forma a mulher. Se a mulher também vê que o homem está pecando, da mesma forma ela também precisa repreender. Mas eu digo aqui na questão do homem, porque aqui o contexto aqui é o homem quem pecou. Então o homem ele se omitiu da responsabilidade. E o homem que é casado, ele não deve de maneira nenhuma se omitir das suas responsabilidades. Jó, por exemplo, era sacerdote
e não se omitia sobre as questões de pecado da sua família. Ele orava pelos seus filhos, intercedia por eles, fazia sacrifícios por eles. E quando sua esposa quis repreender Jó, Jó repreendeu a sua esposa, como fala qualquer louca, falas tu. Por quê? Porque ele estava ali repreendendo o posicionamento de sua esposa, que falou algo pela qual é pecado. Ela estava fazendo o quê? Falando com que ele, para ele se esquecer de Deus, não estar mais com o Senhor. Então é importante que o homem, dentro do casamento, ele seja sempre responsável, ele não seja omisso ao pecado de sua esposa e também de seus filhos. E também a recíproca também é verdadeira, né? A mulher, quando vê que o seu esposo está falhando, está pecando, também não deve ficar omisso aos pecados de seu esposo, também deve repreendê-lo. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. O pecado, ele entra nessa questão do corpo. E quando nós falamos de corpo, claro, de modo geral, todo pecado é cometido pelo corpo, né? Usamos o corpo para pecar, independente do pecado. Mas ele também corrompe a alma e o espírito. E aqui vale uma separação para que nós venhamos compreender bem, que é sobre a questão da alma e o espírito. São questões distintas. Algumas pessoas dizem que alma e espírito é a mesma coisa, mas não é verdade. Alma e espírito são coisas diferentes. A alma é o nosso consciente, aquilo que nós somos. O espírito é aquilo que nos induz a adorar, ou melhor, nos impulsiona a adorar. Quando você está fazendo uma coisa e você vai fazer algo e algo te diz se aquilo é certo ou se é errado, isso também é o espírito. É o espírito que nos mostra o que é certo e o que é errado. Outra questão também para ver a diferença do espírito e da alma é no sentido espiritual. O espírito, ele volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Como o Senhor nos deu o espírito, esse espírito volta para Deus, independente se a pessoa é salva ou não. Independente. Agora, a alma não. A alma, ela segue para o juízo, ou para o castigo eterno, ou para a eternidade com Cristo. Então, alma e espírito são diferentes, são distintas. Mas o pecado também entra no intelecto, ou seja, na inteligência do homem, né, da raça humana. Quantas pessoas não usam o seu intelecto, a sua inteligência para pecar? E acaba impulsionando que outras pessoas também pequem, também na questão da consciência, a vontade, né? O ser humano, ele tem essa tendência do pecado. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, o grande inimigo do homem é o homem. Então, o meu maior inimigo sou eu. Então, há uma guerra, né? Como disse o Sérgio Lopes, né? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. E vencer essa natureza é de fato muito, muito difícil. Então nós só conseguimos vencer pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo habitará em mim se eu estou alimentando mais a minha carne? Então a minha vontade, no caso, né? Os meus desejos, né? As minhas concupiscências. Então eu preciso estar alimentando mais o Espírito do que a carne. Como é que eu alimento mais o Espírito? Buscando o Senhor, orando, jejuando, indo aos cultos da igreja, buscando em casa, no quarto, né, nos montes, nas vigílias, nas consagrações. Eu preciso estar alimentando meu espírito desta maneira, vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, orando, porque como o Senhor é santo, e claro, Ele requer de mim também santidade. E a consciência, né? E razão. Então veja que o pecado, ele se estende por toda a natureza humana, tanto o corpo, a alma, o espírito, o intelecto, a razão, a vontade. E por isso, quando as pessoas não têm, né, quando nós não temos um domínio próprio, nós acabamos fazendo coisas que nós não devemos. Nós acabamos cedendo ao chamado do pecado. Então isso é perigoso. A Bíblia diz, lembra lá com Caim e Abel? O pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está à porta. É você abrir a porta, o pecado está ali te esperando, te aguardando. Então nós devemos sempre estar preocupados e voltados para o Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele está sempre conosco, ele está nos seguindo. Então nós devemos estar vigilantes para não ceder às tentações do pecado. Sinopse: o pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. A heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo.
O que se sabe com certeza sobre a teologia, ou melhor, sobre a sua teologia, se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. É como se o homem, né, a mulher, uma raça humana, nascesse sem pecado, ou seja, uma criança nascesse sem nenhum pecado. E o pecado ele só surgiria no decorrer da vida, se ele não prestar atenção nas coisas. Então, ele nasce completamente santo, né? Essa aqui é a ideia. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, ou seja, não tem nenhum problema com Adão. Se Adão pecou, o problema foi dele, só vai afetar ele e não me afetará, o que é antibíblico. A Bíblia diz que por conta disso, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então é uma heresia. Não existe pecado original, nós sabemos que existe. Então aqui, essa teologia também nega o pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano, ou seja, as pessoas, de modo geral, não se corromperam, ou seja, as pessoas não pecaram. Só quem pecou foi Adão e outras pessoas que quiserem pecar e que pecam. Mas as outras pessoas, mas não é generalizado, né? Todas as pessoas do mundo que pecam. Outra heresia também, nós sabemos que todos nós pecamos. O único que nunca pecou foi Cristo. Os demais não teve sombra de variação, todos pecaram. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. O Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, eles acreditam também nessa questão de que o ser humano não nasce em pecado, ou seja, o homem não tem pecado em si. Portanto, como o homem não tem pecado, o sacrifício de Jesus foi em vão, porque ele morreu porque ele quis. Porque o mundo, os homens, as mulheres não precisavam desse sacrifício, porque os homens e as mulheres não têm pecado. Não é generalizado, é um pecado, é uma pessoa ou outra que peca, né? A maioria das pessoas não tem pecado nenhum. Esse é o entendimento do Alcorão, que também é uma heresia. Então veja que nós devemos ter muita noção do que as outras religiões pregam, para que nós venhamos ter uma noção do que fazer e o que não fazer. Sinopse: o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. O pecado dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. Como assim negar a queda do Éden? Nós sabemos que de fato o homem pecou, houve realmente a queda, não tem aqui uma questão disso ou daquilo. É taxativo. A Bíblia nos relata claramente: Adão e Eva pecaram, eles caíram. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Eu já ouvi até uma pessoa cristã falar que o pecado não existe, que isso é invencionice. Inclusive, ele era um professor da escola bíblica dominical que anda afastado. Então, você vê que uma pessoa que conhece de fato a palavra e agora está com pensamentos completamente distorcidos. Porque acreditar que o pecado não existe, então por que Jesus morreu? E se o pecado não existe, por que vivemos num mundo onde o maligno está em derredor procurando quem possa tragar? É claro que o pecado existe, nós vemos eles todos os dias, em televisões, jornais, revistas, etc, etc. Nós vemos em todos os lugares. A nossa vida é uma vida que, dependendo, claro, aqui eu digo na natureza humana, a nossa natureza ela é pecaminosa. É claro que o cristão que tem a sua vida em santidade, ele vive uma vida de santidade, então ele peca menos. Claro que ele vai pecar menos, é uma vida de santidade. Mas não quer dizer que não peque, todos nós pecamos. Então, negar a existência do pecado é negar que nós existimos. Né? No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Ou seja, como o pecado de Adão não me afetou,
eu sou responsável somente por aquilo que eu peco. Ou seja, eu não tenho pecado em mim. Eu sou livre do pecado. Eu não tenho problema nenhum com Adão. O problema que ele pecou, o problema é dele. O pecado é dele. Não me afeta. O que também, mais uma vez, é uma questão antibíblica. Então, quando nós observamos essas religiões que falam esse tipo de situações, nós vemos que verdadeiramente nós precisamos conhecer um pouco mais as outras religiões. Nós precisamos ter um conhecimento um pouco melhor. Eu já contei aqui que certa vez eu fui falar sobre o espiritismo com um amigo meu que era espírita. Mas antes de eu ir lá falar com ele sobre o espiritismo, o que eu fiz? Exatamente isso. Eu estudei sobre a religião dele. Para quê? Para que quando eu fosse falar, eu falasse de uma forma respeitosa, mas que eu demonstrasse que realmente eu conhecia a religião dele. Então, eu conversei com ele, claro. Então, nós tivemos ali uma conversa amigável, mas o que aqui é o ponto. Eu sabia do que eu estava dizendo. Eu tinha noção do que eu estava dizendo. Por quê? Porque realmente eu conhecia a religião espírita. Eu tenho, inclusive, algumas pessoas da minha família que são espíritas. Então, veja que eu falei de algo que eu conheço. Né? Eu conheço. Inclusive, vou lembrar mais uma vez que o Brasil tem 2% de sua população espírita, o que faz do Brasil o país mais espírita do mundo, infelizmente. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. A falta da leitura bíblica faz com que nós não conheçamos o Espírito Santo, a Deus e a Cristo, e a sua palavra. Quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, de fato, como a Bíblia nos orienta, nos mostra, lembra que a Bíblia nos orienta? Medita na minha lei de dia e de noite. Quando nós deixamos a palavra do Senhor de lado, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. E é interessante que nos dias atuais vivemos situações pelas quais pessoas muito bem, pessoas intelectuais, muitas vezes pessoas líderes, né, que pecaram, que estavam numa igreja e agora pecaram, mas tiveram uma força na internet e agora falam de coisas como parece verdade. Se você parar para observar, você vai ver que a pessoa fala muito bem, né? O líder ou a líder, né? Fala muito bem, são eloquentes e acabam levando uma parte de pessoas consigo. Por exemplo, aquela Lana Holden, né? A Lana Holden, ela pregava a palavra e hoje ela é pastora de uma igreja de lésbicas, de homossexuais. E ela leva as pessoas ali, e as pessoas têm ali homossexuais e lésbicas que, infelizmente, se não se converterem a Cristo verdadeiramente, padecerão a eternidade sem Cristo. E por que eu digo isso? Porque ela é uma pastora de uma igreja, mas é uma igreja que não prega a salvação. É uma igreja que prega, na verdade, prega a salvação de forma errada. Fala que tanto a pessoa que pratica a homossexualidade, né, no caso o homem, e a mulher que pratica o lesbianismo, elas serão salvas porque isso também é uma forma de amor. Então, o que é isso? São pessoas que verdadeiramente estão completamente equivocadas nos seus ensinamentos e falam situações completamente equivocadas. Outro líder, por exemplo, que me lembrou agora, foi o reverendo Caio Fábio. Era um homem que era da presbiteriana, era um homem muito instruído, ouvi muitas vezes ele falar numa emissora de rádio, e falava muito bem, pregava muito bem, mas que se perdeu, está completamente perdido e fala coisas que, se a pessoa observar da forma com que ele fala, é claro que algumas coisas ele fala com verdade, mas boa parte das coisas que ele fala são invencionices humanas de situações que pegam um texto fora do contexto e acaba criando algo novo que acaba fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas acreditem que ele está certo e são enganados. E por que são enganados? Porque não tem conhecimento bíblico, não tem um mínimo de conhecimento bíblico. Vou dizer aqui um termo aqui, né? Não tem o ABC, não sabe o abecedário, né, da palavra. E aqui eu digo isso porque, claro, eu vou excluir aqui aquelas pessoas que não têm leitura, né, que infelizmente não tiveram oportunidade de aprender a ler e a escrever, mas eu digo da pessoa que sabe ler e escrever, que está dentro da igreja, mas não tem nenhum interesse de buscar o conhecimento da palavra. Inclusive o Caio Fábio hoje, ele é um tipo de líder dos desigrejados. Então veja que há uma questão aqui de uma pessoa que está buscando num líder que caiu, né, que teve aí um ato falho, que não se reergueu, que não teve aí
uma postura humilde de reconhecer que está errado, pedir perdão a Deus e seguir a sua vida com Cristo. Criou algumas teorias, algumas coisas, algumas situações pelas quais, em algumas vezes, ele até defende a questão do homossexualismo ser salvo e outras situações pelas quais é completamente antibíblicas. Mas as pessoas, o que as pessoas querem? As pessoas querem ir atrás de pessoas que pregam de uma forma fácil, um evangelho fácil. Mas o que eu tenho que fazer é buscar o conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a sua palavra, conhecer a palavra que eu digo, a sua Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia, como eu preciso ler a minha. Então nós devemos ter um conhecimento bíblico para não ir atrás dessas fábulas. É claro que eu oro para que o Senhor converta de fato o coração do Caio Fábio, da Alana Holden, para que voltem para o Evangelho, porque de fato são pessoas importantes. O Caio Fábio é uma pessoa intelectual, é um homem conhecedor da palavra, mas que infelizmente acabou se perdendo e muitas vezes usa a palavra de forma equivocada. E muitas pessoas vão atrás de líderes assim, da mesma forma a Alana Holden. Então nós devemos observar que nós não devemos, de maneira nenhuma, falar de uma forma ofensiva. São pessoas que, assim como nós, são pecadoras e, claro, merecem todo o nosso respeito, a nossa educação, a nossa admiração por serem o que são, né? Eu quero dizer, no conhecimento bíblico, apesar de usar o conhecimento errado, mas nós devemos orar para que eles, assim como nós, também cheguem ao pleno conhecimento da salvação e aceitem a Cristo verdadeiramente em seus corações. Então, a grande questão é: qual tempo eu tenho tirado para meditar na palavra do Senhor? Eu perco mais tempo nas minhas redes sociais ou invisto mais tempo na palavra? Eu gasto mais tempo passeando, fazendo coisas aleatórias, ou invisto mais tempo com a palavra? Qual é o meu tempo com a palavra? Porque quando nós meditamos na palavra, a nossa vida é guiada pela palavra. E a pessoa que tem a sua vida guiada pela palavra é uma pessoa que certamente estará salva na pessoa de Cristo. Porque quando nós lemos a palavra, nós seremos sábios. E quando nós praticamos a palavra, nós somos pessoas salvas. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos aceitar a Cristo como Salvador. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos salvos. Por quê? Porque a salvação é pela fé em Cristo. Então nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, não ir atrás de pessoas que pregam aquele evangelho fácil, né? Aquele evangelho que não tem renúncia, né? O apóstolo Paulo chegou a dizer que se até um anjo vier falar de outro evangelho, que seja anátema, ou seja, maldito. Sinopse: os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã, do mormonismo. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. E qual é a nossa esperança? Cristo. Jesus é a nossa esperança, é a nossa certeza, é a nossa salvação. Jesus é quem nos guia. Jesus é o Filho de Deus. É o Senhor Jesus que vai estar conosco nas mansões celestiais para toda a eternidade. Ele que falará: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Que nós venhamos estar sempre firme na presença santa do Senhor, para que nós venhamos verdadeiramente observar que o pecado corrompeu a natureza humana, é verdade, mas que nós vamos lutar com todas as nossas forças, né, com o Espírito Santo, para vencer o pecado, porque por nós mesmos nós não conseguimos vencer o pecado. Nós só conseguimos vencer o pecado quando o Espírito Santo está nos guiando, porque o Espírito Santo nos guia para a presença do Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus é o alvo, então tudo aquilo que nós acertarmos no alvo, nós estaremos assim fazendo a vontade do Senhor, porque inclusive pecar é isso, né? Pecar é errar o alvo. E quem é o alvo? Cristo. Então tudo aquilo que eu faço que não acerta a vontade de Cristo é pecado. Revisando o conteúdo, número 1. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Número 2. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Número 3.
O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Número 4. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, a parte B. Número 5. As religiões reencarnacionistas, ciência cristã e mormonismo. Então, que nós venhamos a cada dia mais lutar, né? Como Sérgio Lopes, né? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Nós devemos continuar lutando pelo Espírito Santo, porque por nossa força mesmo não vai. Mas Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nos diz que nós temos que ter o quê? Domínio próprio. Então, nós devemos também nos dominar. Quando o pecado vier contra nós, nós devemos nos dominar e não ceder à tentação do pecado, porque verdade é, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e você fica na bênção, fica na paz e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!